Eu quero aproveitar mais essa oportunidade e trazer uma reflexão, um alerta de Deus para as nossas vidas neste dia. O tema escolhido hoje é ponto de decisão. Começando pela palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 16, o versículo 1 e 2. O tema desse texto é Sarai e Agar. Versículo 1, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao seu conselho. Abraão era o homem que teve fé em Deus e Deus lhe prometeu que, apesar dele ser um homem já de idade e sua mulher também, Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência seria muito numerosa. E Deus prometeu a Abraão também uma terra chamada a terra de Canaã, que aquela terra seria habitada pelos seus descendentes. Então a sua descendência seria abençoada, seria numerosa e habitaria o local, a terra que o Senhor havia de mostrar a Abraão. Mas passando anos e anos e anos, e a velhice chegou, então Abraão e Sara, aparentemente, pela idade que tinham, achavam que não poderia ter mais filhos. Na verdade, Sarai, antes do Senhor mudar o nome dela, Sarai, ela tinha uma serva chamada Agar, e que ela, porventura, tendo perdido um pouco a sua fé, é claro, com medo de não deixar descendentes para Abraão, ela propôs a Abraão que se envolvesse com a sua serva para que pudessem ter filhos e assim a descendência perpetuasse. Por um momento ela deixou de crer na promessa de Deus, porque o Senhor prometeu a Abraão que abençoaria ele, que ele teria filhos, que a sua descendência seria muito grande. Então, nesse momento, Deus traz para a gente uma reflexão. Não perca a sua fé de que Deus vai realizar aquilo que ele propôs, aquilo que ele colocou no seu coração. E não deixe de acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. Então, nesse momento, espera mais um pouquinho, espera mais um pouco, porque a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida, ele vai chegar em algum momento, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Às vezes você vê que tudo está dizendo que não, mas vamos ter confiança no Senhor, porque veja bem o que aconteceu. Abraão aceitou aquela proposta. Daí Agar concebeu um filho, que foi o filho chamado Ismael. E o que aconteceu? A partir disso, surgiram consequências de uma decisão de Sara por causa daquele momento, sua falta de fé. E por causa disso, não é que Ismael não era bem-vindo, mas o tempo de Deus é um tempo bem melhor do que o nosso. Ou aquilo que Deus propõe para a gente é um caminho muito mais perfeito. É calmo, é tranquilo. Então, o caminho que Deus propõe para a gente é um caminho que não vai haver intercorrências nem problemas. Com o tempo, Sara percebia que Ismael subjugava ou de alguma forma tratava o seu outro filho, que depois Abraão teve, Isaque, depois de um tempo, e passou a trazer como se fosse uma disputa entre os dois. E isso fazia com que o coração de Sara ficasse angustiado, porque Ismael estava
Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui certinho para dizer para você. No capítulo 21, no versículo 8, diz assim: Agar no deserto. Isaac cresceu e foi desmamado, o filho de Sara. Sara, depois, ela recebeu essa bênção de conceber um filho. E ele se chamou Isaac. Cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. E disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te parecesse mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Então, Sara, por causa da sua falta de paciência no Senhor, ela tomou uma decisão que influenciaria no aproveitamento da bênção que Deus tinha dado. Então a promessa se cumpriu, mas por falta de sabedoria dela naquele dia, interferir na sua vida devido a decisões que ela tomou sem analisar, sem pensar direitinho, ou sem pelo menos esperar. Vou esperar mais um pouco porque o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Isso fez com que não se pudesse aproveitar aquela promessa de maneira plena, porque aconteceram coisas que estavam trazendo problemas dentro da família. Então, o filho da escrava Ismael, ele de alguma forma caçoava de Isaac. Isso trazia tristeza ao coração de Abraão e de Sara. E o que aconteceu? Uma consequência muito complicada. Por quê? Porque devido a erros que cometeram antes, tiveram consequências, e a partir daí tomar decisões diante dessas consequências não é algo assim, um ciclo de erros e que vão trazendo outros erros. Por quê? Porque se Isaac era filho de Abraão, mas por causa dessa má convivência, o que aconteceu? Sara despachou a sua escrava e lançou ela para que seguisse junto com seu filho, despachou ela para que seguisse pelo deserto. Isso quer dizer que Deus queria isso? Não, Deus não queria isso. Deus não queria isso. É tanto que Deus socorre Ismael e Agar no deserto. Deus envia um anjo para socorrer eles. Mas são consequências que são decisões que nós vamos tomando por falta de espera, que isso vai acarretar em situações adversas ou situações complicadas durante o processo em que nossa bênção chegar. Isso vai atrapalhar um pouquinho e você não vai viver a promessa na plenitude que você queria e na plenitude que Deus queria para sua vida. Então o conselho aí de Deus é: espera só mais um pouquinho, espera mais um pouquinho e calma aí que o tempo de Deus é perfeito. Tenha calma aí. Então esse é um conselho que Deus está mandando para você. Outra situação é sobre José. José, ele estava já lá na casa de Potifar, ele tinha um cargo importante lá. A mulher de Potifar tinha interesse em José, achava ele muito formoso, e no momento em que José estava lá, dentro lá da sua casa, e o seu esposo não se encontrava lá, a mulher de Potifar, ela começou a importunar José para que José se deitasse com ela. E o que aconteceu? José, ele escolheu não aceitar e nem envergonhar o nome de Deus naquele lugar, porque Deus tinha abençoado ele muito ali. Então, ele tinha esse respeito, essa reverência e temor do Senhor. E ele não aceitou aquilo. Só que a mulher de Potifar, ela não aceitava ter sido rejeitada. Então, ela criou uma situação ali em que José fosse, mesmo não tendo cometido nenhum tipo de delito, ele fosse acusado injustamente. E ele estava ali, o que ele pensou? Vou fugir daqui porque
Vou fugir da aparência do mal. Então, o que ele faz? Ele foge, mas as suas vestes ficam com ela. E, a partir dali, ela começa a gritar e a falar que José tinha feito isso e ele fugiu. Isso foi uma decisão que ele tomou para fugir da aparência do mal, para fugir daquela tentação, porque aquilo era algo carnal e que poderia sim fazer com que ele sentisse desejo por ela, mas antes que isso acontecesse, ele fugiu, saiu da presença dela para que ele não pudesse pecar contra o seu Deus. Isso nos dá também um alerta para as nossas vidas no dia de hoje. Hoje em dia, as coisas estão muito complicadas. As pessoas estão uma pilha, como dizem muitos aí. As pessoas estão muito preocupadas, muitas estão cheias de problemas familiares, problemas no trabalho, desemprego, dificuldades. São várias coisas que estão acontecendo por aí. Veja bem, às vezes é melhor você fugir. Não se sinta acovardado, é melhor você sair de cena. Dá licença aqui, que aqui não tem como eu explicar nada, porque essa pessoa não tem conversa com ela. Há coisas na nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão assim, muito rápida. E uma coisa muito importante é, diante de uma situação complicada, em que você vê que não dá para ter diálogo mais, porque as coisas estão muito alteradas, saia de cena, vá embora, fuja. Não se sinta acovardado por isso, mas se sinta prudente, porque você está vendo que aquela situação não tem um controle, não tem um jeito aparente naquele momento, não há como resolver. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum. Talvez seja de alerta para alguém que, sei lá, que costuma enfrentar trânsito e coisa e tal. Quando surgir um momento em que uma pessoa passar, ou sei lá, se você for culpado ou se a pessoa for culpada, e as pessoas estão muito naquela situação nervosa, se acontecer alguma infração, algum problema no seu carro, você vê que a pessoa está muito alterada e muito... Saia de cena rapidamente. Ô, meu querido, aqui meu número aqui, pode me ligar depois aqui. Ô, meu querido, eu vou resolver isso aí pra você. Não, tudo bem, se aconteceu com você. Não, querido, não tem problema não, seu carro foi machucado ou arranhado. Ó, sai de cena. Sai de cena, porque para evitar problemas maiores, porque hoje as pessoas estão muito nervosas, as pessoas estão, a vida hoje não vale nada, o que vale é a minha razão. Então, tenha consciência, o que vale não é sua razão em determinados momentos. Sai de cena, porque não vai adiantar você conversar nada. Pelo contrário, o que você falar parece que vai piorar. Então, tá na hora de você pensar aí um pouquinho, deixa eu ir ali, quando as coisas acalmarem, a gente vê se dá para conversar, para ajeitar. Cuidado, dá para você perceber situações que não dá para ter diálogo. Algumas situações sim, outras não. Quanto mais você fala, mais as coisas vão se complicar. Então, evite de tentar se explicar aquilo que não dá para explicar naquele momento. Sai de cena, fuja da aparência do mal. Quantas vezes a gente já viu casos desse aí, que vou tirar a pergunta de não sei quem ali, a pessoa super alterada, e aí a pessoa tá armada, e a pessoa tá com uma faca na mão, e aí o que acontece? O que a pessoa pensa em alguma coisa, aquela pessoa? A pessoa tá preocupada em alguma coisa? Não, eu quero descontar a raiva dela de algum momento, de alguma coisa. Então, a pessoa pode... Isso pode custar a vida da sua vida, a vida de um inocente qualquer. A vida de sua família. Então, sai de cena, não se importe. Seu carro, você manda consertar. Ou sei lá o que vai acontecer. Ou qualquer situação aí adversa aí nas nossas vidas. Então, outro conselho. Saia de cena. Fuja da aparência do mal. Se você ficar, vai ser pior. Entendeu? Fica ligado. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, no tempo do reinado de Davi, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe para poder ir junto com todo Israel para essa guerra. E Davi, porém, que era para ter ido,
já que ele era rei, Davi ficou em Jerusalém. E por causa dessa questão aí, Davi deixou de fazer aquilo que era para ser feito, ficou de boa em casa. A mulher tomando banho. Eita, Davi, que enrascada. Davi não fugiu da aparência do mal. E o que foi que aconteceu? Primeiro ele deixou de fazer aquilo que era para ter feito. Ele sobrou mais tempo para o quê? Uma vez meu pastor falou assim, gente, no meio da pregação, que ele é muito grato a Deus por ter sempre uma coisa na obra para fazer. Porque nós sabemos que nós, por mais que a gente se esforce, coisa e tal, nossa natureza é pecaminosa. Nossa carne é fraca. Pode acontecer, a gente alimenta o nosso espírito é forte. Mas nós não podemos nos valer da nossa força. Então, a gente sempre tem que ter cuidado com isso. Então, o meu pastor falou assim que ele tinha tanta coisa na obra para fazer, tanta coisa, se ocupava seu tempo, que ele não tinha nem o risco de ter tempo para o pecado. Davi era para ter ido juntamente com todo Israel para esta guerra, e Davi resolveu ficar em casa, fazendo nada, lá de boinha. E Davi teve a oportunidade em que aconteceu isso aí, ele viu e seus olhos seus olhos fitaram aquela moça que você já ouviu falar, Betseba, que era casada. E por causa dessa decisão que ele teve de ter ficado, e ainda viu e não desviou seu olhar para não sentir desejo, ele continuou olhando e procurou ainda saber quem era a moça. E por causa desse desejo carnal dele, o que aconteceu? Ele se envolveu com Betseba e Betseba engravidou. E por causa de uma decisão, houve consequências que trouxeram problemas para a sua vida. Ou seja, um homem que era rei de Israel, que tinha alcançado muitas bênçãos, e estava nessa situação diante de Deus. Porque depois que ela engravidou, o que aconteceu? Ele resolveu fazer com que o marido daquela mulher morresse na frente da batalha. Fez com que aquele homem fosse enviado na frente de batalha para que fosse morto. Ele não matou, mas ele promoveu a morte daquele homem. Então são decisões que vão acarretando consequências, outras decisões, consequências, e vai trazendo só coisas ruins. Então a gente tem que ter um ponto de decisão aqui, eu vou escolher aquilo que vai manter a minha vida nos conformes, porque isso vai trazer problemas para a minha vida. Então vamos pensar um pouquinho mais antes de tomar algumas decisões. Eu tenho, na minha vida já aconteceu muito isso, uma decisão que eu tomei e que isso acarretou em... Isso não vai impedir a minha salvação nem a sua salvação, porque se você arrepender dos seus pecados e continuar firme com Deus, Deus vai te... Mas Deus diz que a gente tenha vida e vida em abundância. Então Deus quer que a gente viva a vida plena. Algo assim, perfeito. E se a gente toma decisões erradas, é lógico que a gente vai seguir a nossa vida, mas vão ter intercorrências assim, que vão trazer as probleminhas, dor de cabeça, sendo que não era para você estar sossegado, vivendo a promessa de Deus e não preocupado com essas coisinhas, sabe? Então, cuidado nas suas decisões, cuidado naquilo que você fala, cuidado naquilo que você vai, sei lá, se você vai viajar, cuidado que isso pode ter consequências ruins para a sua vida. Então, esse é um alerta de Deus para você hoje aqui, para mim, porque eu também aprendo. Antes de trazer para você, eu aprendo com Deus. E assim, eu desejo um dia abençoado, uma noite abençoada para você e para sua família.